Fala, Devis, beleza? Elis Renan aqui, Barbosa, para mais um vídeo. Na aula passada de banco de dados, nós trabalhamos o modelo DR, e aí eu quero já trabalhar com vocês o modelo de identidade e relacionamento, já com a ferramenta chamada MySQL Workbench, que a gente consegue fazer essa modelagem, inclusive tem um vídeo que vai ficar aí para vocês acessarem, tá? Quem pegar essa aula, vou deixar aí no finalzinho do vídeo para vocês acessarem como configurar o MySQL Workbench, porque eu vou pegar o exercício que fizemos na aula passada e vou resolver lá. Inclusive, é uma ferramenta muito útil para quem vai trabalhar com MySQL, porque você modela o banco e, ao mesmo tempo, você pode gerar todo o SQL dessa modelagem e já inserir diretamente no banco de dados e já poder utilizar. É uma ferramenta muito útil. Porém, se você vai utilizar outro banco de dados, também é muito útil, porque você consegue modelar o seu banco, consegue ter a visão de todo o seu negócio e facilita também você fazer a codificação dessa parte, ok? Então, bora mostrar aqui rapidinho o que foi que a gente viu na aula passada. O exercício é: represente o DR para cada situação abaixo. Um paciente ocupa obrigatoriamente apenas um leito de hospital. Um funcionário está sempre alocado a um único setor, que por sua vez possui vários funcionários alocados. Em um zoológico, cada animal ocupa sempre uma única jaula. Eu vou fazer o primeiro exemplo, já também ensinando algumas coisas da parte da modelagem lógica, tá? Junto com a modelagem do DR. Então, bora lá. Vamos abrir aqui o meu MySQL Workbench, já vai estar aberto. Ok? E estamos aqui. Tá. Quando você entra no MySQL Workbench, ele vem vazio, vem dessa forma, ok? E aí você vai clicar nesse ícone aqui, ó, onde tem umas tabelinhas, você vai clicar nele, clicou, você vai clicar em adicionar modelo, tá? Tá aqui model, você vai clicar em adicionar um novo modelo. Ele vai abrir essa parte aqui, ok? Abriu. Nós não vamos mexer em nada disso aqui, a gente só vai fazer a modelagem. Então vamos aqui, ó, em ADD Diagram, vamos clicar para adicionar o diagrama. É uma ferramenta bem simples, tá? Ou bem intuitiva, aquilo que a gente também está propondo como aula. Vamos adicionar um diagrama. E aqui a gente vai fazer essa modelagem já na ferramenta e eu já vou mostrar como é que gera esse SQL para ser um vídeo até muito mais útil para quem para os apressadinhos, né? Então vamos lá. Representar um DR, ok? Vamos lá, vamos ver isso. Deixa aqui do lado aqui rapidinho para facilitar. Então, ó, representa um DR para cada situação. Um paciente ocupa obrigatoriamente apenas um leito de hospital. Agora a gente só viu entidade, e agora vamos pegar essa entidade e transformar numa tabela de fato. Aqui na ferramenta, nós temos esse ícone aqui que estou selecionando, que é adicionar nova tabela. Você vai clicar nela, depois você vai clicar na parte em branco. Clicou na parte em branco, ele vai ficar table 1. Você dá 2 cliques, ele vai abrir para você configurar a sua entidade. Então, a entidade que a gente vai configurar é paciente, ok? Então, um paciente, então vai ser pacientes. E aí, quando você cria uma entidade, já no banco de dados, você já coloca ela no plural, porque vai receber N dados, né? Um ou N dados, mas de fato ele vai receber várias informações que vão ficar armazenadas aí. Então, eu tenho aqui pacientes. O que a gente tem em toda a tabela? A gente tem o identificador, tá? Eu chamo isso de identificador único dessa tabela, que é auto-incrementado para a gente ter o controle de registros. Então, eu tenho, para toda a tabela, eu tenho um ID. Então, a primeira coluna aqui, ó, eu chamo de ID, ok? E aí eu só vou deixar como ID mesmo. Aqui eu tenho um PK, tá? Para que serve PK? Aqui na ferramenta ele mostra ó, Primary Key. O que é Primary Key, professor? Primary Key se chama chave primária, ou seja, a chave na qual representa esta tabela. Not null, como está aqui marcado,
que significa que está marcado aqui, ó. Veja como é bem simples. Você clicou, ele marca, ok? O not null significa que não vai aceitar valores nulos, ok? As outras aqui eu vou falando durante os exemplos. E a gente tem um aqui chamado auto-increment. Eu vou clicar nela, tá? Ele vai ficar auto-incrementado, ou seja, a cada novo registro, ele vai inserir um novo dado com uma informação sempre posterior à anterior. Então, se você tinha cadastrado lá um, um usuário número 1, ele, quando está auto-increment, quando você inserir outro, vai para o usuário número 2, e assim sucessivamente. Todo paciente, no caso aqui, ele só disse que um paciente ocupa obrigatoriamente apenas um leito do hospital, e aí eu vou trazer aqui, ó, todo paciente vai ter também, além disso, vai ter o CPF, né? CPF, e esse data type aqui é o tipo de dado. Então, para quando você trabalha com ID, tá? Com números, você vai colocar como int, ok? Se você clicar aqui, ó, ao lado, ele vai mostrar vários tipos de dados para você ir modelando também seus dados. Então, eu vou deixar como int, tá? E aí, toda vez, para você adicionar uma nova coluna, você clica abaixo, desce um pouquinho, clica abaixo, desce um pouquinho, clica abaixo, desce um pouquinho, e aí você vai adicionando várias colunas, tá? Esse paciente aqui, por mais que o exemplo esteja bem superficial, eu sei que todo paciente também vai ter um CPF. Esse CPF, ele pode ser uma chave primária. Por que ele pode ser uma chave primária? Porque ele é um identificador dessa pessoa, tá? Então, o ID, ele vai ser o identificador da tabela, eu uso sempre assim, eu deixo como identificador da tabela e eu sempre tenho um identificador que referencia a informação, tá? No caso, aqui o CPF. Então, o paciente CPF. O CPF tem quantos caracteres? O CPF tem 11. Então, eu vou dizer que varchar 11. E o que é que significa varchar, professor? É uma string, tá? Para o banco de dados, para SQL, você usa varchar no MySQL, ok? Então, 11. Ok. E aí eu vou dizer que isso aqui também vai ser uma chave primária, ok? Cliquei aqui em primary key. Automaticamente, quando eu clico em primary key, ele clica no hot null, porque uma chave primária não pode ser nula, ok? E eu vou dizer que ela é o quê? O que é o quê, professor? Unique, ou seja, não vai existir nesta tabela outro paciente com CPF 000. A exemplo, ok? Fácil, né? Entender? Se não entendeu, eu vou explicar novamente. Toda vez que você tem uma chave primária, como a gente está aqui, veja que ele fica com um exemplo de chave, ó. Ele fica mostrando que é uma chave. Quando está amarelinho, significa que é uma chave primária, ok? Se eu desmarcar, ele fica azulzinho, tá vendo? Por quê? Por que ele fica azulzinho, professor? Porque eu coloquei not null. Se eu tirar o not null, ele vai ficar branco, tá? O unique, ele não faz nada em questão de cor aqui na nossa modelagem. Então, vou deixar tudo marcado. Eu sei também que o paciente tem nome, ok? E sempre quando você está modelando, a gente diz que você tem que pensar qual o limite ou o mínimo de caracteres que você tem que ter nessa base de dados. No caso aqui, o nome varia entre 50 até 150 caracteres. Então, eu vou colocar 150 caracteres. E, por fim, só para a gente utilizar alguns tipos de dados diferentes, eu vou colocar que o paciente também tem altura, tá? Altura por quê, professor? Porque a altura ela possui valores com casas decimais. E qual valor com casa decimal eu utilizo aqui, ó, na nossa modelagem? Você vai usar ou float ou double. Eu vou usar aqui o float, ok? E para ambas as informações, eu vou dizer, ó, nome, ele não pode ser nulo e altura não pode ser nula, tá? Então, todas essas informações aqui são as informações desta entidade, deste paciente. Então, nesta tabela eu vou poder ter N pacientes. Então, eu sempre associo uma tabela a uma planilha do Excel, onde você tem várias colunas e várias linhas. Aqui é a mesma coisa, tá? Você tem várias colunas, aqui as colunas ID, CPF, nome, altura, e eu posso ter o peso aqui também desse paciente, tá? O peso vou definir como float, também tem casas decimais.
not null. E por fim, eu quero também a data de nascimento deste paciente. E aí eu tenho um tipo aqui, ó, chamado date, tá? De date. O tipo data, também not null. Ok, aí eu consigo fechar toda a nossa tabela. E aí se eu fechar aqui, ó, agora tá aqui bonitinho a nossa tabela toda organizada, tá? E agora eu vou fazer, vamos trabalhar agora o primeiro relacionamento. Ele diz que um paciente ocupa obrigatoriamente apenas um leito de hospital. Então, eu vou criar uma nova entidade, aqui clicando em New Table. Vou dar 2 cliques. E vou chamar essa entidade de leitos, tá? Essa entidade tabela de leitos, onde o único identificador primário é o ID, primary key, auto-increment. Então, o leito, tá? Vai ter esse identificador. Eu vou colocar também qual setor do hospital ele está. Ok. Quando você errar, como eu errei aqui, você vai clicar, ó, eu acabei adicionando uma coluna a mais, então você clica sobre ela, com o botão direito do seu mouse, e vai dizer, ó, delete select. Então você vai selecionar, deletar o que você selecionou. Deletou, ok. Perfeito. O setor também vai ser not null. Agora vamos trabalhar o nosso primeiro. Veja aqui, está bonitinho, ó, nossa entidade. A gente está fazendo, desenhando. Agora a gente já está trabalhando com MySQL, tá? E aqui a nossa entidade, elas têm relacionamentos. O que é relacionamento, professor? É o que dita como as informações, o paciente ele está vinculado a um leito. Então, a gente precisa armazenar e guardar essa informação. Então, ele diz que o paciente está vinculado a apenas um leito e um leito obrigatoriamente possui apenas um paciente. Então, isso é uma relação de 1 para 1, tá? E a relação de 1 para 1, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó? 1 para 1. Se você ver aqui, tem um traço, 1, 2.1. Você clica nela, clicou, então ele vai ficar aguardando que você agora clique na entidade que você quer receber a chave da outra entidade, ok? No caso, a gente precisa armazenar o CPF ao leito. Precisamos vincular que nesse leito sempre vai ter um CPF, ok? Então, eu vou clicar aqui em leitos e depois em pacientes. E veja que quando eu clico, a gente tem aqui ó, um relacionamento de 1 para 1, e aí eu sei por quê. Porque a minha linha ela tem um traço de congruência, tá? Então, elas têm 2 tracinhos, se você observar aqui, ó, ela tem 2 tracinhos aqui no início e 2 tracinhos aqui também. Então, é um relacionamento de 1 para 1, ok? Eu vou dar um pouquinho mais de zoom. Melhorou, melhorou. Ok. E aí, veja aqui que no meu leito, agora, eu tenho um relacionamento. Ó. Quando você clica na tabela, ele fica verdinho mostrando como está se relacionando. E aí entra outra paradinha aqui muito interessante que a gente pode fazer, que é o seguinte. Eu venho aqui, clico em leitos, tá? Ele tá... lembre sempre, no relacionamento, você tem que guardar a chave que você quer selecionar. Então, se eu quiser saber quem é que está no leito 1, de D1, eu venho direto na tabela leitos, ok? E eu procuro o CPF desse paciente. Eu não vou na tabela paciente procurar o leito, tá? Eu pego essa tabela paciente e deixo armazenadas as informações dele. E aí, o leito vai receber sempre um paciente. Então, sempre eu vou saber qual o paciente que está ali, ok? E aí, vamos adicionar aqui também uma coisa. Para ficar fechada essas informações, para vocês entenderem de forma geral como montar essas informações, vamos fazer o seguinte. Vamos... Eu não preciso do ID da tabela, então eu vou clicar nela e deletar. E eu posso editar também a forma que vem, tá? Que ele vem automático. Então, eu vou colocar só CPF, underline, CPF paciente. Então, eu vou deixar como eu quero a informação, paciente, ok. Então, aqui, o que é isso, professor? Isso aí é uma chave estrangeira, tá?
é uma chave estrangeira? É uma chave que vem de outra tabela. Não é específica desta tabela. Tá? Uma coisa que é importante nesse relacionamento aqui é eu saber a data de entrada nesse leito, tá? E aí, data e hora, então a gente vai trabalhar também com datetime, tá? Clicou aqui, datetime. E aí, esse tipo de campo, ele vai armazenar uma data com horário, ok? E aí, para ficar organizado, eu vou jogar aqui, ó, vou jogar a coluna CPF paciente lá para o início, data de entrada, qual o setor, tá, desse leito. E uma outra informação importante é saber se o leito está ocupado. Ocupado, vou criar uma variável aqui chamada ocupado, tá? Criar ocupado, não vai ser varchar, vai ser booleana. Então, boolean, tá? E esse boolean, por padrão, sempre vai estar default. Aí você clica aqui, ó, tá vendo essa coluna default expression? Você vai clicar e colocar 0. Então, qual o valor default desta coluna? Vai ser 0. Se ela ocupar, ok, eu coloco 1. Fechou? Então, eu vou colocar também se está ativo. Porque após o paciente sair, para eu armazenar essa informação, eu vou saber se está ativo aquela informação sobre aquele leito vinculado àquele paciente, porque o paciente pode receber uma alta, tá? Quando ele receber essa alta, eu venho aqui nessa coluna lá no meu código, no back-end, e altero de ativo para inativo. E aí eu vou definir também como boolean. Por quê? Porque só quero saber se sou 0 ou 1. E aí, veja que quando eu coloco boolean, ele coloca int, tá? É por padrão, porque só vai receber um número, ou 0 ou 1. E aí também, default expression 0. Vou colocar not null. E, por fim, a data de saída. Olha como ficou perfeito as informações. E aí que entra você entender, tá? Sobre relacionamento, você entender sobre a regra do negócio, daytime também, tá? Not null. E vou fechar. Então veja agora que também completo as informações do leito. Veja que no nosso problema é só para a gente entender o relacionamento de um para o outro. Só que quando você vai para o modelo lógico, você vai vendo as informações que são necessárias no paciente e nos leitos, tá? Então veja que eu tenho aqui várias informações importantes para o meu negócio que, se eu deixar de fora, eu posso ter uma falha, porque se você não coloca que está ocupado, você pode acabar o seu sistema ocupando um leito que está ocupado. Então você chega lá, imagina você tem seu sistema está bugado, não tem essa informação e a pessoa foi lá e colocou outra pessoa para o mesmo quarto. Chega lá, a pessoa está no quarto. Então é um problema. E aí você tem que modelar. Então, meu conselho é sempre modele o banco de dados primeiro, para que você tenha a visão de todo o seu negócio e depois comece a codificar o back-end. Ok? E aí a gente termina um relacionamento de 1 para 1, várias informações, tá? Muito massinha. E aí eu dou uma dica, pense em problemas, tá? Que você... Eu vou passar, a gente vai ter alguns exercícios, mas pense em problemas e como resolver, ok? Ou eu deixo até para você fazer no próximo vídeo, vou até mostrar aqui. Tenta fazer esse daqui, ó. Um funcionário está sempre alocado a um único setor, que por sua vez possui vários funcionários alocados. E aí, o que é que eu sugiro você fazer? Repete passo a passo, revê o vídeo e tenta fazer a modelagem disso aqui já pensando como DBA, tá? Já vá pensando quais informações o funcionário tem, quais informações o setor possui, e aí você modela bonitinho e você já tenta entender os relacionamentos de 1 para 1, de 1 para N. Professor, mas eu não sei como é que sabe na ferramenta. Tá aqui, ó. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Relacionamento de 1 para N é esse aqui. N para muitos é quando você tem de muitos para muitos, tá? Então, muitos pacientes, muitos leitos. Você clica aqui e faz o mesmo processo. E qual a diferença, professor, desse relacionamento de 1 para 1 é esse daqui, tracejado? O tracejado, você define apenas que vai ter a referência da chave, tá? Se eu clicar aqui duas vezes, você vai ver, ó. Vou clicar aqui duas vezes em leito. Vou clicar duas vezes em leito. E vou tirar aqui como chave primária. Ele vai virar apenas uma referência, olha só.
Veja que ele mudou, agora ficou tracejado, ou seja, eu tenho apenas a referência dessa chave estrangeira, tá? Então, ele está lá apenas referenciado, referência a outra chave. Quando eu coloco como primária também, então, quando eu coloco minha chave primária, eu estou dando um relacionamento bidirecional, ou seja, eu estou vinculando os dois, ok? Isso é um relacionamento de um para um bidirecional. Quando eu tiro a chave primária, é só um relacionamento direcional, apenas aquela tabela onde eu só tenho a referência da chave, ok? Espero que vocês tenham entendido. Tenta fazer o exercício, tá? E era isso aqui. Ah, eu não estava mostrando, né? Desculpa. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Isso aí que eu falei. Eu tirei aqui a referência da chave primária. Tirei. E aí, quando eu tiro a referência da chave primária, eu tenho isso aqui, ó. Ele fica tracejado. Se eu colocar a referência, tá um para um tracejado, porque o CPF está apenas referenciado lá na tabela Leis. Quando eu coloco como chave primária a minha chave foreign key, tá? Ele torna um relacionamento bidirecional, ou seja, fica totalmente vinculado. É obrigatoriamente que você, para você ter um lead, você precisa ter um paciente. Você não pode ter um paciente lá somente referenciado. Ok? Espero que vocês tenham gostado essa parte de modelagem. E só para fechar, para ficar um conteúdo massa, aqui com a ferramenta, vou salvar aqui, ó, primeiro, ó, salvar modelo, aqui em cima. Vamos salvar o nosso modelo, para a gente reutilizar, tá? Se você quer, eu quero fazer agora trabalhar com o hospital, então você já tem um início aqui de como trabalhar com o software hospital, que já tem a modelagem inicial. Vou criar aqui, vou colocar aulas, aula, YouTube, PD. Salvar aqui. Pronto, esse aqui é a nossa modelagem. Professor, mas eu já quero modelar e com essa aula aqui mesmo eu já quero montar meu banco de dados. Como é que eu faço? Você vai vir aqui, ó, File, tá? Export. Ó que massa. Você vai vir aqui, Forward Engine SQL Create Script. Ele vai criar o script da sua modelagem. Clicou. E aí você deixa isso aqui do jeito que está. Clica em Next. Ele vai mostrar quantas tabelas tem, ok? Quantas tabelas? Tem duas tabelas selecionadas. Você vai clicar em Next. E aqui ele trouxe, olha que massa, todo codificado, tá? Então você só precisa entender de modelagem. Você não precisa entender nem como é que funciona a sintaxe, só para você ter ideia. Ele vai montar para você. Aí você pega isso aqui, Ctrl C. Obviamente, né, que a gente, durante o curso de banco de dados, a gente vai ver sobre criação de tabela, a gente vai ver sobre inserção nas tabelas, ok? Mas, para quem é autodidata, que já vai seguindo e já quer adiantar, aqui, ó, você gerir todo o script, vou copiar, copiei, em copy to clipboard, vou dar um finish. E aí, professor, mas e aí como é que eu faço lá no MySQL? Eu venho aqui, volto no MySQL. Essa aula está completíssima. Vou fechar aqui, tá? Já salvamos, vou fechar. Vou fechar aqui também. E ele vai voltar para a página inicial. Então tá aqui, ó, aulas, YouTube BD. Quando eu quiser voltar para essa modelagem, eu volto. E aí eu vou criar uma base de dados aqui no MySQL, tá? Vou clicar aqui em MySQL Connection, adicionar. Já estou criando minha primeira base de dados. Como vai se chamar minha base de dados? Vai chamar hospital. Qual vai ser a conexão? Via TCP/IP. Hostname. Hostname é localhost, no caso aqui. Username, root. Lembrando, vocês configuraram isso, o username e a senha, tá? Dessa conexão quando estava instalando o MySQL Workbench. Deixa por padrão também a porta 3306, que é do MySQL, e vamos clicar aqui em teste de conexão. Vou colocar aqui minha senha. Eu coloquei ao cadastrar. Ó, conexão com sucesso. Accessible MySQL. Ok, vou clicar em OK também. E agora, ó, vou clicar aqui duas vezes e já criou uma instância do nosso MySQL. Vou clicar em hospital duas vezes, ele vai entrar na base de dados.
E aí, ó, veja quanta coisa dá para você trabalhar só com esse vídeo, tá? A gente trabalhou aí. Beleza que a gente já trabalhou o relacionamento de um para um. Nos próximos vídeos, vamos ver o relacionamento de um para muitos e de muitos para muitos, tá? Então, ele tem aqui todas as bases de dados, olha que massa. Lembrando que a gente está na nossa base de dados. Qual é a nossa base de dados? Nós estamos na base de dados. Precisamos criar a nossa base, porque a gente criou apenas a conexão é o hospital. E aí eu vou criar um novo esquema, tá? Vou criar aqui, ó, um novo esquema do meu banco. E eu vou chamar ele também de hospital, ok? Vou chamar hospital BD, underline BD. E aí eu defino aqui, ó, o chasset collection como UTF-8, ok? Padrão brasileiro, UTF-8, Unicode CI, Default Collection. Por quê? Todos os caracteres especiais vão estar tudo configurado para a nossa linguagem. E vou clicar em aplicar. Aqui, ó. Apliquei. Pronto, ele vai aqui, ó, criou, ó, o esquema, tudo bonitinho. Vou clicar em aplicar novamente. Ele vai executar o script. Executou, ó, funcionou, do finish, e já aparece aqui a nossa base de dados. Vou clicar duas vezes na nossa base de dados, e ele vai mostrar aqui, ó, tabela zerada, view zerada, e aí eu vou vir aqui para a query e vou fazer o seguinte, ó, quero adicionar, tá? Qual é o meu DB? Eu peguei lá o link, né, do que a gente gerou, então, if not exist my DB, no caso, a gente não definiu lá, no nosso esquema, então, veja que a gente criou aqui, ó, Hospital BD. E aí, para não usar esse daqui, para ficar perfeitinho, bonitinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, ó. Vou fechar aqui em cima. Vou voltar para nossa modelagem, tá? Voltar para nossa modelagem. E ele já aparece tudo o que a gente está fazendo. Quando você entra em diagramas, adicionar diagrama, tem aqui, ó. Ele já abriu o diagrama. Clica aqui na modelagem, a gente vai alterar, editar esquema. Vamos colocar o mesmo esquema que a gente está utilizando lá. Então, aqui, ó, vê que massa. Hospital. Vamos deixar configurado para a gente não ter que ter aquele trabalho. Eu mostrei para vocês verem como é que cria. Então, Hospital BD. Ok, o TF8. O TF8 Unicode. Pronto. Vou fechar. Então, já está aqui, ó, Hospital BD. Ok. Vou agora pegar Export de novo. Forge Engine SQL Create. Vou pegar lá o script novamente, o da Next e Next, duas vezes. Pronto, eu já tenho aqui, ó, Hospital BD, quando vai criar o esquema para a gente, tudo aquilo que a gente fez ali manualmente, a gente já preparou isso na modelagem. Vou copiar, ok? E vou dar Finish. Vamos lá. Acho que para deixar bem completo, é melhor já fazer também a modelagem de muitos para muitos, né? Eu peço até desculpa. Vamos fazer aqui então também a modelagem muito para muitos, que a gente já fecha um banco de dados completo. Então, o que é que um hospital tem? Além de leitos, eles aqui, que o leito apenas está de 1 para 1, então tem um leito. Porém, eu tenho que um paciente pode tomar N vacinas, então ele não toma somente uma vacina. Então, eu vou criar aqui uma tabela chamada vacinas, tá? Cliquei. Vou adicionar vacinas. Dá dois cliques aqui. Vacinas, tá? E ele vai ter também um identificador dessa vacina, chave primária, auto-incremente. E aí eu vou ter o nome da vacina, vou ter o lote dessa vacina e vou ter também o tipo dessa vacina, tá? Vou deixar bem supérfluo mesmo o tipo dessa vacina, só para o vídeo não ficar muito extenso, já está extenso. O vídeo dessa vacina, tá? Int, mas eu prefiro ficar extenso e ficar completo do que vários pedaços de vídeo, tá? Ó, tipo da vacina também int.
E agora eu vou fazer o relacionamento de um para muitos, tá? E aí, nesse relacionamento de um para muitos, eu preciso, veja como é que funciona. Quando eu tenho um relacionamento de um para muitos, significa que as informações elas vão se repetir, tá? E quando elas se repetem, a gente precisa de uma matriz, ok? A gente precisa saber quem é o nosso paciente e quais as vacinas que ele tomou. Então, são várias vacinas. Ele pode tomar uma ou N vacina. Então, vou clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui em um para muitos, cliquei na tabela que eu quero receber o identificador, ele vai trazer aqui, ó, todas as vacinas que esse cara tomou, ok? Ele trouxe aqui a chave, ó, diretamente de um para muitos. Veja que só a única informação que se repete aqui é eu tenho aqui a vacina e o CPF dessa pessoa. Vou excluir esse ID aqui, vou configurar novamente como CPF paciente, ok? CPF paciente, não mexe mais nada. E fechei. Vou botar o CPF paciente lá no início. Ah, tá. Eu esqueci de configurar o ID como primário, como int. Tá? Agora sim, tá bonitinho. Então veja que a nossa modelagem aqui, ó, ela tá bem completa agora. Tá? Eu tenho aqui as vacinas, e aí, como é que eu sei que é uma vacina? Tenho aqui o pezinho de galinha, tá vendo? Ó? 3 patinhas. Então, aí lembre-se, quando você quer receber a chave da outra tabela, você clica primeiro na tabela que você quer receber e pega a chave de quem você quer pegar. Então, clicou, selecionou aqui 1 para N. Clicou aqui, depois clicou aqui, clicou em vacina, depois clicou em pacientes, e aí você puxa a chave do paciente, que no caso é o CPF. E aí, como ele vai trazer também a outra chave primária, você exclui o ID, você só quer o paciente. E aqui você vai ter uma lista de vacinas que cada paciente vai tomar, ok? Ah, professor, mas eu não quero ficar nessa mesma tabela repetindo informações. Ok, vou agora colocar um outro exemplo para a gente fazer o muitos para muitos. Então, muitos pacientes, eles também fazem muitos exames. Uma outra sugestão seria o muitos para muitos com relação às vacinas. Primeiro, eu vou criar também exames aqui, ó. Vou criar exames. Ok? Dá dois cliques aqui e alterar essa tabela. Vou colocar exames. Todo exame vai ter um identificador, uma chave primária, um autoincremente, ok? E ele vai ter o nome do exame, not null, e a data do exame, ok? Data e hora, né? Então, da data que eu vou fazer aquele exame, daytime, e também not null, e também eu vou ter realizado, uma variável booleana realizado, que vai dizer para mim se foi ou não realizado, tá? Então, para a gente ter o controle. Então, boolean, not null. Ok, perfeito. E agora eu vou dizer que muitos pacientes vão ter muitos exames. E aí, veja por quê. Porque exames, eles são pré-definidos no seu sistema. Se eles são pré-definidos no seu sistema, você não pode repetir vários exames com o mesmo nome aqui, correto? Concorda? Ok? Então, como é que você faz isso? Você faz no muito para muitos, que aí ele vai gerar uma matriz no meio dessas duas tabelas. Aí você vem aqui de N para muitos, clicou em exames, clicou em aluno, ele vai gerar uma nova tabela, tá? Exames réis pacientes, onde ele vai pegar todos os identificadores, tanto de exames como de pacientes. Eu dar dois cliques aqui. Eu vou excluir aqui pacientes ID, ok? E aí entra um novo ponto, essa tabela aqui, ó, CPF paciente. Perfeito. Entra um novo ponto dessa tabela aqui, que é o seguinte, eu quero ter o controle, professor, nesta tabela sobre a data que o exame vai ser feito. Então, veja que quando eu gerei essa tabela aqui, exames, eu gerei na perspectiva de que todas as informações desses exames ficariam salvas aqui. Mas aqui eu quero apenas o nome dos exames. Tá? Para que a pessoa, a gente possibilite no cadastro lá, na marcação de exames, ele pegar esse exame já cadastrado, porque isso aí vai ser padrão. Então, você reaproveita. Você gera uma tabela meio, tá? Que é a matriz,
e aí é de muitos para muitos. Veja aqui que eu tenho um pé de galinha saindo de exame res paciente para paciente, e é de muitos para um, tá vendo? Não, muitos para um e muitos para um de res pacientes para exames. E aí eu não quero a data do exame aqui, nem se foi realizado aqui. Eu quero saber se o paciente fez o exame de D1, tá? O paciente CPF 2 fez o exame de D1, e eu quero que a data do exame fique aqui. Então, eu venho aqui e coloco, ó. Massa, perfeito. Daytime, not know. E eu quero saber se foi realizado aqui. Porque aí eu separo, tá? Eu separo as responsabilidades. Lembrando, Boolean. E eu já seto o valor default desse daqui, que vai ser 0. Ok. E fecho aqui. Professor, mas também está lá nos exames. Vamos lá em exames. E vamos excluir essas duas colunas. Data do exame e se foi realizado. Delete select, data do exame. Ok. E aqui você poderia ter vários tipos, tá? A gente poderia ter um exame de tipo sanguíneo, e aí a gente diferencia pela coluna. Tá? Eu vou colocar aqui só o tipo, só para fechar. Então tá aqui, ó, perfeitinho, bonitinho. Vê só, nossa modelagem toda. Veja o quão massa isso é, porque você modela o banco, você consegue ver tudo que está de escopo da sua regra de negócio, tudo que você pode aplicar e como você vai aplicar, e aí você vê, enxerga aqui, ó, no caso aqui, vacinas, eu faria a mesma coisa, tá? Eu teria aqui, ó, vacinas, uma tabela com muitos para muitos. Ao invés de eu ficar, porque as vacinas, elas têm nome padrão, tá? Definido. Porém, não, mas eu quero trabalhar que tudo fique nessa tabela vacinas, ok. Mas o mais eficiente seria usar o muitos para muitos, porque você poderia salvar todos, buscar de alguma API todos os tipos de vacina e já deixar pré-configurado no seu banco de dados. E aí você só ia vincular uma vacina por meio de isso aqui. Só para finalizar, eu sei que eu estou falando bastante hoje. Vamos criar aqui uma tabela não, desculpa. Fica aqui, tá? Ó, vacinação, ele está vinculado, tá vendo? Então, está vinculado. Eu vou tirar essa, e é uma coisa que eu não ensinei. Você clica aqui na linha e clica delete e você vai tirar a vinculação desta tabela. Tá vendo aí? Vacinas ficou apenas como uma variável. Até porque, ó, nome da vacina, lote e tipo. E agora eu vou criar um muitos para muitos também de vacinas, ok? Então, eu vou clicar aqui em muitos para muitos, peguei vacina, peguei essa. E tá lá, ó. E aí eu vou alterar. Professor, eu posso alterar esse nome que a ferramenta gera? Sim, você dá 2 cliques. E vamos colocar aqui que é o cartão de vacina desse cara. Fica até mais lógico. Cartão de vacinação. Ó, que massa. E aí nesse cartão de vacinação eu tenho o CPF dele, tá? CPF do paciente. Ok. E eu vou ter a data que ele foi vacinado. Data, vacinação. Ó, que massa, perfeito. Fica tudo modelado. Veja como é importante você modelar antes de você ir para o desenvolvimento da Itai. Porque você vai ver todo o escopo. Tá? É uma ferramenta muito top. Então, aqui, ó, cartão de vacinação. E veja que ele está vinculando, pegando o CPF, pegando o ID da vacina. E aí você consegue ter aqui nessas vacinas tudo que tiver cadastrado, vincula pelo cartão de vacinação, que pega o ID, que ele tomou a vacina, tomou qual vacina? Tomou a vacina 1, tá? Pegou lá, colocou aqui, de lote Y, não importa. E aí você consegue cadastrar vacinas diferentes. Então tá perfeito. Então, aqui nessa aula que a gente viu tudo sobre os relacionamentos, tá? A gente viu sobre os relacionamentos de um para N e muitos para muitos na parte conceitual. Já nessa parte lógica a gente viu tudo mesmo da parte lógica de como montar as colunas, os tipos de dados, os relacionamentos diretos e indiretos. E para fechar, para ficar top, vamos aqui salvar a nossa modelagem, tá? E clicar aqui em File, Export, e aí sim, vamos gerar agora sim. Terminou a modelagem do seu banco, vai lá e gera. Dá um Next aqui. Next. E vou copiar toda a modelagem. Lembrando, ele vai gerar
já com esquema, porque a gente alterou lá, Hospital BD, copiei, finish, ok? E vamos lá, agora vamos fechar isso aqui, já copiamos, já modelamos. Vou fechar isso aqui, já salvei. Vou voltar lá para a conexão. Então, eu criei uma conexão aqui, hospital. E aí, toda vez que você for entrar, ele vai pedir sua senha. Vai conectar. Eu vou excluir agora a base de dados Hospital BD, que é para a gente gerar ela por meio de uma query. Então, venho aqui, ó, Hospital BD. Vou excluir ela. Selecionei com o botão direito e vou dar um drop esquema. Drop no. Ele excluiu o Hospital BD. E agora na query eu vou colar todo o script, tá? Ó, aqui, ó, colei todo o script. E aí vem também uma aula um pouquinho sobre o conceito e o banco de dados é feito, né? A gente vai ver isso mais à frente a gente vai trabalhar com Postgre, tá? A gente vai ver sobre criação de tabela, a gente vai trabalhar com a linguagem SQL no Postgre. Mas para quem gosta do MySQL, estou aqui ensinando também para modelar. Lembrando, eu particularmente eu uso o MySQL para modelar e uso como banco de dados o Postgre, porque o Postgre é free, de código aberto e sempre tem atualizações e é de graça, tá? Então, eu uso o Post, eu uso mais que modelo tudo bonitinho, vejo todo o escopo e chego lá e apenas faço algumas alterações aqui, como eu conheço a sintaxe 1.8, faço alteração e jogo da mesma forma lá. Então, veja, quando para você criar uma tabela, você usa a sintaxe create table if not exist, você diz qual vai ser seu esquema, o esquema que foi dito aqui, ó, ele cria o esquema na linha 17, create if not exist esquema hospital BD, tá? Ele cria esse esquema com essa configuração o TF8 Unicode CI, e aí, quando ele vai criar as tabelas, então, ó, como é que eu comento aqui no meu SQL? Dessa forma aqui, ó, traço, table hospital bd ponto paciência, onde ele vai criar. Se não existir essa tabela, ele cria com todas essas configurações, ó. Ó que massa, ID, CPF. E aí a gente tem uma coisa da sintaxe do SQL, que é primary key, a gente viu na modelagem, e Unix index, CPF e Unix CPF, tá? E a cada tá. E temos aqui também, ó, Hospital Leitos. E aí, o Hospital Leitos, o que é que ele tem? Ele tem, além de primary key, ID. Qual é o primary key dessa tabela? É o ID e o CPF do paciente. E qual é o identificador dela? É FK Leitos Pacientes. Ou seja, ele vai pegar aqui a foreign key desta, que identifica esta tabela, é o CPF do paciente. Ele vem aqui, ó, foreign key, CPF. Então, tudo isso você não precisa codificar na mão. Você modela, tá? E só faz inserir por meio desse raiozinho. Eu estou mostrando aqui já para dar uma pincelada sobre a sintaxe. Então, create table if not exist. Hospital vacinas, no DB e fechou. Tá? Então, vem várias outras coisas e vamos clicar agora para executar. Ele gerou tudo. Agora vamos limpar isso aqui, tá? Vamos limpar. Clica aqui e limpar esse. Dá um Ctrl A. Vamos dar um refresh aqui no esquema. Hospital DB, ele gerou e gerou as nossas tabelazinhas. Né? E para quem já entende, veja assim, ó, a gente montou um banco de dados, a gente aprendeu sobre relacionamentos, a gente aprendeu sobre as colunas, a gente aprendeu sobre tudo. E em uma questão de 45 minutos, a gente está com o nosso banco de dados pronto já para levar para produção, né? E, ó, se eu dar um select aqui, ó, select asterisco from leitos e executar, ele vai trazer aqui, ó, já bonitinho a tabela vazia, obviamente, tá? Aqui, ó, com tudo nulo, ó que massa. Tudo já pronto para você inserir, ok? Então, para não me estender mais, eu vou ficar por aqui. E aí eu quero que vocês façam o quê? Vocês peguem o exemplo lá, volta o vídeo, vou até deixar aqui no final. Aqui, ó, banco. Pega esse projeto aqui, funcionário, zoológico, e faz também, tá?
Eu vou até colocar o outro aqui também no final, que é esse aqui, ó, para você modelar esse daqui e treinar, tá? É algo prático, você tem que treinar, ok? Espero que vocês tenham curtido. Eu ensinei tudo mesmo, desde a modelagem, a inserção no banco, ao que significa a sintaxe. E agora é somente para quem tinha dúvida sobre isso, aprendeu. Não aprendeu, vê de novo o vídeo, faz o exercício para ir treinando. Porque quando é prático, você tem que praticar. Valeu, tamo junto e até a próxima.